Olá, vou apresentar um cenário para a economia gaúcha nos próximos anos, né? Se a gente comparar desde 47 a 2013, o crescimento da economia brasileira, dos 27 estados em conjunto, é através do volume do PIB, né? Nós verificamos que o Brasil cresceu 2.441%, e enquanto que a economia gaúcha ela teve um crescimento muito aquém disso, ficou 1920%, ou seja, nós tivemos uma defasagem lá desde os anos 70 ali, que já iniciou essa defasagem, ou seja, todos os outros estados cresceram muito mais do que nós e nós ficamos agora num crescimento menor se a gente comparar nos últimos anos. Se a gente pegar outra variável, agora é a taxa de crescimento do PIB nominal, né, sem ter o deflacionamento. O PIB nominal dos estados brasileiros de 2002 a 2012, ou seja, em 10 anos, porque 2012 foi o último dado do IBGE, em termos do PIB, né, de todos os estados, o Rio Grande do Sul foi o estado que menos cresceu. Ficou em 123%, enquanto que o nosso vizinho, o Paraná, ele já teve um crescimento superior, 1,34%, e Santa Catarina também, que é o nosso vizinho, ficou em 165%, enquanto todos os outros estados tiveram um crescimento bem maior do que o Rio Grande do Sul e os estados do sul do país, né? Se a gente comparar outra variável, que é a participação do PIB gaúcho em relação ao PIB brasileiro, a gente vê que em 2003 nós tínhamos uma participação boa, né? Uma participação maior nos últimos 20 anos, de 7,3% de todo o PIB brasileiro, essa era a participação do Rio Grande do Sul. Mas isso foi apresentando uma queda nos últimos anos. De tal forma que, se a gente comparar 7,3 com 6,4, nós temos uma queda de quase 1%. Isso é ruim, isso é, de certa forma, uma defasagem que a gente verificou no dado anterior. Considerando agora os problemas da economia gaúcha, a gente vê que o Estado está muito pressionado por quatro fragilidades. Em primeiro lugar, nós temos o tempo, que eu vou desenvolver, o tempo que diz respeito aos os problemas da agropecuária. O Rio Grande do Sul tem uma participação da agropecuária gaúcha de quase 40%, dependendo da instituição que tu pega. A Fundação de Economia e Estatística pega 35%, ela considera que os efeitos multiplicadores da agropecuária, do agronegócio, chega a ter 35% de participação. Claro que, se a gente considerar a agricultura é somente 15%, mas considerar todos os efeitos dos processamentos de grãos, nós chegamos a 35%, enquanto a Farsul fala em 40%. Então, o tempo efetivamente é a nossa primeira fragilidade. Nós temos outra fragilidade que eu coloquei num mapa, que seria a balança comercial, as relações que nós temos com outros países, né? Depois nós temos, e vocês sabem muito bem dos noticiários, as relações com Brasília, as relações com o governo federal sempre foram muito difíceis e todas as nossas reivindicações não foram aceitas. E, enfim, a última foi justamente o tema desse curso, as finanças públicas gaúchas. Vamos começar com a questão da balança comercial. Vamos considerar o grande, vamos dizer assim, parceiro que nós temos comercial, que é a China. A China, só para a gente ter uma ideia, esse gráfico é muito interessante que eu peguei do Atlas, né, aqui embaixo nessa referência aqui, acho vocês podem consultar, muito interessante. Nós temos aí todos os países que a China exporta. E Hong Kong está em primeiro lugar, com 12%, depois Japão. Olha a fragilidade da economia americana, digo fragilidade no sentido que a China exporta para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm, então, a presença dos bens e serviços, né, dos chineses. E no Brasil, nós temos uma participação de 2% somente. Então, nós não somos assim tão vulneráveis, embora
a presença de artigos, de bens chineses nos impacta e causa a desindustrialização no Rio Grande do Sul. Agora, se a gente considerar a importação, ou seja, as relações que os países têm para mandar produtos para lá, e a China tem uma relação muito boa com todos os mesmos países que ela exporta, ela importa também. A Coreia é 9%, o Japão é 9%, e os Estados Unidos também, eles têm uma participação menor, mas tem uma participação de 8%. E o Brasil tem um pouquinho maior, de 3%. Bom, se a gente verificar no Rio Grande do Sul, em âmbito gaúcho, as importações da China vêm aumentando. Passaram no último ano de 2009, 429 milhões para 1 bilhão 301 em 2014, ou seja, nós tivemos aí um crescimento de quase 3, 4 vezes. Então, são problemas, são fragilidades que nós temos. Se a gente considerar o coeficiente de uso de insumos importados, o Brasil é muito vulnerável em relação aos componentes importados. Quer dizer, enquanto que a informática e eletrônicos passaram de 2010 quase 55% para 80%, a indústria de uma forma geral, que é esse que é o mais relevante, embora a informática certamente tenha uma dependência muito grande, mas a indústria de uma forma geral brasileira, ela vem aumentando o uso de componentes importados, porque era 20% em 2010, em 2014 ela já passou a quase 25%. Bom, vamos agora à balança comercial. A gente já viu que efetivamente nós temos uma dependência forte e crescente da China. Isso é uma coisa que nós temos que ficar próximos, temos que monitorar, porque isso causa desindustrialização. Tem empresários que preferem importar máquinas, importar artigos e tem nos seus acervos produtos chineses, made in China, mas eles colocam made in Brasil. Então, essa é a grande preocupação. Bom, vamos para aquela que eu falei do tempo, né? Olha como impactou a questão do tempo na safra. Então, sempre quando nós tivemos crescimento, tempo bom, tempo que ajudou a safra gaúcha, nós tivemos 7,1, depois 7,2, 10,9, isso foram os anos de 2004, 2007, esses foram os melhores anos do tempo que ajudou a safra. 2010 com 10,9, 2011 com 6,5, 2013 ainda nos ajudou com 2,5, mas agora nós tivemos já uma queda em 2014, o tempo não nos ajudou, e se o tempo nos ajudar, provavelmente essas projeções que a gente viu do Boletim Focus podem não vamos dizer assim, estar presentes. Provavelmente se o tempo nos ajudar, nós podemos ter um crescimento um pouco melhor, ou seja, uma queda menos ruim do que essa que está sendo mostrada aqui. Tudo vai depender de como nós vamos reagir com o tempo e que forma que a safra vai se comportar. Olha como nós temos aí essa dependência. Esse gráfico é muito interessante porque mostra muito bem as nossas relações com a safra. Agora, considerando a distribuição das 3 esferas governamentais, União, Estados e municípios, reparem que, não considerando a arrecadação direta, porque depois tem as transferências feitas para todos os entes federativos, vamos considerar a receita disponível. Bom, a União efetivamente é a esfera que mais agrupa, vamos dizer assim, recursos, né? Ela tem se mantido praticamente de 59 a 57 nesses últimos anos aí, que é a grande concentradora de recursos. Mas note o que está acontecendo com o nível estadual, que vem caindo muito. E já o municipal aumentou muito a participação dos municípios, são 5.500 municípios que vêm aumentando a arrecadação,
Embora a estadualização que eu me refiro, que é a desestruturação todos os estados, dos problemas que a gente bem viu ao longo do curso, efetivamente é um dos grandes problemas que nós temos. Então, a gente tem que ficar atento à questão da estadualização, que está causando cada vez menos recursos, né? E, na realidade, como bem coloca essa lâmina, é uma crise federativa, na realidade é uma crise estadual, né? Porque os municípios ganharam, a União praticamente não perdeu muito, agora quem perdeu mais foram os estados. Então, eu, de certa forma, defendo muito os estados, eu sou mais estadualista do que municipalista. Eu acho que os municípios, eles são importantes, sim, mas quem tem que ter mais recursos, porque reúne a inteligência, reúne os recursos humanos, reúne a tecnologia, reúne toda a institucionalidade no Rio Grande do Sul, são os estados e, de certa forma, o Rio Grande do Sul. Se a gente considerar que aquela participação que a gente viu do Rio Grande do Sul em relação à economia, ela vem caindo, mas, de certa forma, a arrecadação do ICMS ela tem se mantido. Então, é 6,7%, nós somos o quarto estado, depois de Rio, Minas Gerais e São Paulo, que arrecada mais em todo o Brasil. O São Paulo ele chega a 30%, 40% de todo o ICMS arrecadado fica em São Paulo. Depois vem Minas Gerais, com praticamente quase 10%, depois Rio de Janeiro, em torno de 8%, e aí aparece o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já teve mais participação, por exemplo, 2009, 2010, ele chegou a 7,5%, mas ele tem se mantido em 6,7%, ou seja, nós somos o quarto estado mais, em termos de poder, em termos de arrecadação de ICMS, porque nós temos o maior acervo industrial. Agora, é interessante essa variável que é meio paradoxal, porque enquanto que nós somos o quarto estado que arrecada mais, se a gente pegar a carga do ICMS, que é o ICMS dividido pelo PIB, então a gente nota que nós passamos para um lugar muito abaixo disso. Nós poderíamos estar aqui, mas nós estamos ali depois do 12º, 13º. Na realidade, tem outros estados que têm uma participação muito maior. Por que acontece isso? Bom, nós temos uma base boa, um acervo industrial bom, mas a gente não arrecada tudo que a gente deveria arrecadar. Grande parte disso está mostrado nesse gráfico, que se a gente considerar as duas variáveis, o PIB, que é a economia gaúcha, e o ICMS vem se defasando da economia gaúcha já desde o plano real, né? 94 que nós tivemos essa defasagem, e essa defasagem embora tenha diminuído, mas ainda é muito expressiva, ou seja, o ICMS não consegue responder da forma que ele deveria responder aos estímulos da economia. Enquanto que o PIB cresce, a economia gaúcha cresce, o ICMS fica aquém, ou seja, fica abaixo do crescimento da economia. Se a gente considerar, essa é uma das causas do superávit crescente. A gente viu que em 2007, 2008 e 2009, na época do governo Ieda Crucius, nós tivemos aí superávit, até se cunhou aquela expressão do déficit zero. Então, o Rio Grande do Sul gastou menos. Só que desde 2010 nós tivemos aí um déficit de quase 500 milhões, né? E depois 2011, 2012 foi indo o crescimento do déficit, agora se faz até julho de 2015, nós já temos um déficit de 2,5 bilhões. E a tendência é continuar a consolidar outros dados, que nós chegamos aí, o governo está falando alguma coisa de 4 bilhões a 5 bilhões em 2015. Agora, uma das causas, e que inclusive foi comentado com vocês, são as desonerações, os incentivos fiscais dados a vários setores. Nós temos aí uma participação de 35% de todo o ICMS dado ou arrecadado. Essa participação aí chega a 35%, que equivale a 13 bilhões de incentivos dados
aos industriais, aos segmentos, são muitos segmentos que recebem incentivos fiscais, e nós somos, na realidade, um estado que dá muito incentivo. Se a gente considerar a renúncia estimada, que são esses incentivos, o Rio Grande do Sul está em quarto lugar. Amazonas é um dos estados que mais dá incentivo, Goiás, Santa Catarina, e depois vem Rio Grande do Sul. Isso foi um estudo feito por José Roberto Afonso, das LDOs, onde se viu que o Rio Grande do Sul, em relação a outros estados, está em quarto lugar. Na realidade, as desonerações, como foram colocadas ali, fica em torno de 35% da receita potencial do ICMS, em 2013 chegou a 13 bilhões de reais. 13 bilhões, e vem aumentando. Em 2003 nós tínhamos quase 5 bilhões, então praticamente quase que triplicou. As grandes setores que mais recebem incentivos é relacionado com as exportações. O exportador, ele recebe isenção, né, até pela Lei Candir, e se a gente for fazer um levantamento de todas as desonerações, a Lei Candir e outros incentivos à exportação chega a 40% desses incentivos fiscais, desses 13 bilhões ou 35% da receita potencial do ICMS. Depois nós temos também 22% em relação à atração de investimentos, à competitividade. Por exemplo, a General Motors recebeu incentivos para a produção do carro Celta, foi renovado agora há pouco tempo, os benefícios ao setor agropecuário, uma vez que ele é muito importante no Rio Grande do Sul, e também as pequenas e microempresas. Mas grande parte, quase metade dos incentivos são as exportações. Agora, eu recortei essa frase que é muito interessante. O Tribunal de Contas da União, ele chama atenção à inexistência de uma avaliação periódica, ou seja, os estados não fazem como deveriam fazer uma avaliação desses incentivos. Então, isso foi colocado no relatório e parecer prévio em 2013 pela União, que verificou que existe uma política de incentivos fiscais muito grande em todo o Brasil, mas não se faz pelo órgão gestor um acompanhamento. Então, na realidade, a gente pode dizer que os benefícios fiscais são gastos invisíveis. Por quê? Eles são invisíveis porque ninguém sabe, os empresários que recebem, eles não revelam, e ao mesmo tempo concorrente em um segmento, por exemplo, um concorrente pode estar recebendo incentivos fiscal e ele não publica isso, ele não coloca isso, e ele está com uma vantagem competitiva. Então, na realidade, existe uma proteção legal que faz com que haja sigilo, ou seja, a Secretaria da Fazenda não publica isso em lugar nenhum. E não se faz avaliação ao mesmo tempo. Então, esse é o problema no Rio Grande do Sul, são os benefícios fiscais que, de acordo com o Tribunal de Contas da União e do Estado, não estão sendo monitorados, estão sendo dados e praticamente a gente não está fazendo um levantamento dos impactos. Se a gente considerar, e eu trouxe esse material justamente para mostrar para vocês que os Estados Unidos, ele também, os sigilos fiscais, praticamente todas as fazendas, elas não revelam, existe uma coisa legal para justamente impedir que fique aberto. Agora, os Estados Unidos fez no New York Times um levantamento por 10 meses de investigação dos incentivos fiscais. E é interessante, se vocês colocarem isso aqui no Google, United States of Subsidies, vocês vão ver essa página que eu fiz um print screen, e ele revelou que também a GM nos Estados Unidos, ela faz parte do clube de 100 milhões de dólares, né? Então lá eles dão 80 bilhões a cada ano para 1.874 programas. Eu creio que depois dessa publicação do New York Times, quer dizer, a pesquisa, né, nos Estados Unidos tem muito material para verificar. Isso aqui é um gráfico onde existem os maiores incentivos, e a partir desse gráfico fica fácil agora fazer
um levantamento da localização, dos impactos que tem nos empregos, na própria arrecadação, né? Porque se espera que, no momento que o governo reduz reduz os impostos, o empresário vai investir mais, isso vai ter impacto no emprego, vai ter impacto na própria arrecadação, porque ao dar emprego, aumenta a renda daquela cidade, a cidade vai gerar mais empregos, vai aumentar a arrecadação da prefeitura, vai aumentar a arrecadação daquele segmento. Então, isso tudo, o Estado ele faz isso aí justamente para provocar, para alavancar o crescimento econômico, né? É interessante fazer agora uma abordagem, fazer um levantamento. Eu comparei Paraná, que está tendo um crescimento maior que a economia gaúcha. Se a gente pegar só a agropecuária, o Rio Grande do Sul ele tem praticamente o mesmo comportamento, né? O mesmo comportamento do valor adicionado da agropecuária. Então, nós temos pouquinha diferença, né? Nós arrecadamos 20 bilhões em termos de valor adicionado, enquanto que o Paraná 17 bilhões. Mas vamos ver que os produtos praticamente são muito semelhantes, se a gente considerar a nossa cesta de produtos agropecuários, produtos agrícolas, não existe tanta diferença, pelo contrário, nós somos muito parecidos. Agora, o ICMS, isso eu tirei do CONFAS, o ICMS é muito maior no Paraná. No Paraná tem praticamente 455 bilhões de arrecadação do ICMS, porque isso aqui está em 1.000, né? Então, 455 milhões, essa é a arrecadação do setor primário, enquanto que o Rio Grande do Sul fica 4 vezes menos, né? 121 milhões. Então, isso na realidade é interessante que o Rio Grande do Sul, por ter ainda o mesmo valor adicionado, ele não consegue gerar tanta arrecadação como o Paraná. Agora, provavelmente eu colocaria 3 hipóteses, isso tem que ser feito um estudo maior, nós tivemos até juntos com a FOCEF, que é o Sindicato dos Técnicos Tributários, pensando nisso, né? E se uma das causas seria o excessivo número de projetos de incentivos fiscais em relação ao Paraná, não há uma fiscalização ostensiva tão grande no Rio Grande do Sul como no Paraná. Quem sabe a industrialização de grãos ela é diferenciada, quer dizer, no momento que o Rio Grande do Sul exporta mais commodities, grãos in natura, Paraná ele faz uma industrialização maior, um processamento maior de grãos, e aí gera arrecadação, enquanto que o Rio Grande do Sul não gera. Então, pode ter esse é um conjunto de fatores que pode explicar. Agora, é interessante que nós estamos aí observando uma desestruturação dos postos fiscais do ICMS. Então, segundo a FOCEF, em 2010, existiam 16 postos fiscais fixos do ICMS, justamente na fronteira do Rio Grande do Sul. Enquanto que em 2014, somente 6 postos, o resto foram extintos, foram 10 postos fiscais extintos. Bom, se a gente considerar aqui a 101 que ela é o grande canal de exportação de grãos para outros estados, ela tem praticamente 80% das exportações, dos transportes de grãos que saem do estado do Rio Grande do Sul, passa pela 101. Agora, o posto de Morrinhos, que é justamente uma estrada tão boa quanto a 101, 494, a URS 494, o posto de Morrinhos foi extinto, foi cancelado, né? E quando ele foi cancelado, se verificou um aumento muito grande de movimento de transportes, de grãos e etc. Então, isso pode estar revelando aí que o transportador ilegal, ao saber que o posto fiscal de Morrinhos praticamente foi extinto, na realidade, ele
pode ter aproveitado, né? A gente sabe pelos moradores de Morrinhos que depois de ter sido extinto o posto fiscal, aumentou muito o movimento de hotéis, de motéis, de lanchonetes, restaurantes. Isso pode estar revelando. Tanto é que em abril de 2015 foram interceptados 4 caminhões que utilizavam a 494, agora transportando arroz. Só para vocês terem uma ideia da desestruturação da fiscalização, enquanto que nós tínhamos, agora considerando os postos volantes de ICMS, 64 em 2000, hoje nós temos 23. E considerando os postos fixos de ICMS, nós tínhamos 13 e hoje nós só temos 6. Provavelmente uma das causas importantíssimas é nós reestruturar o Rio Grande do Sul em termos de fiscalização ostensiva. Os municípios, e eu mostrei que os municípios estão ganhando, mas a desestruturação também acontece nos municípios. Então, olha, isso aí foi feito um diagnóstico, um trabalho do Santos, que está disponibilizado no Tribunal de Contas. Ele mostrou que em 21 municípios não tem fiscais. Quase, metade não digo, mas assim, 1/4 dos municípios tem um fiscal para pegar, para controlar, para monitorar o IPTU, ISSQN, o ITBI e outros tributos municipais, há necessidade de ter um especialista. Na realidade, isso não acontece. É um fiscal que atende praticamente todos os... E 228 municípios não têm procuradores. Quer dizer, quem é que defende? Quase a metade dos municípios no Rio Grande do Sul não tem procuradores. 412, que é pior ainda, não tem recursos financeiros para a administração municipal, porque é um setor, é um programa fundamental à administração municipal. Quando tu não tem, quer dizer, praticamente eles não têm recursos, eles não se envolvem com o monitoramento da fiscalização. E outras estatísticas também, quer dizer, a gente vê que praticamente 331 municípios não fazem revisões periódicas das plantas de valores, 412 municípios não têm normatização da administração tributária, também não cobram a contribuição de melhoria. A gente nota aí que é muito precária, então, a situação das administrações tributárias. Claro, para reestruturar, é muito importante a questão da cobrança dos créditos indevidos. E eles precisam ser muito mais ágeis e essas decisões têm que estar alinhadas com as decisões do STF. Então, as questões mais recorrentes, porque eu sou conselheiro do tribunal aqui do Tributos de Porto Alegre, na primeira Câmara do ISSQN, a gente vê que uma das questões recorrentes são os profissionais habilitados, as sociedades de profissionais habilitados. E o ITBI é questão do planejamento sucessório. Bom, o Rio Grande do Sul, se a gente considerar agora a questão do pessoal, o Rio Grande do Sul tem aumentado muito a população nesses últimos anos, de 93 a 2013, a população cresceu quase 15%, enquanto que a quantidade de servidores ativos vem diminuindo. Então, tu vê esse gráfico aqui, que é o primeiro gráfico da educação, mostra que a educação vem apresentando, em praticamente todos os governos, vem apresentando uma queda. A segurança também, a segurança tem permanecido praticamente em queda, mas com estabilidade de menos 10%. Agora, a saúde foi a pior, justamente depois do governo Rigoto. Então, praticamente todos os governos, Colares, o Brito, o Olívio, Rigoto, Ieda e Tarso, praticamente a quantidade de ativos foram diminuindo, enquanto que a gente sabe que o setor de serviços públicos necessita de ter pessoas que prestam serviço, porque o setor público, a gente chama, ele é intensivo em trabalho, ele não é intensivo em capital. A iniciativa privada ela pode, eventualmente, desenvolver a tecnologia, trocar o homem pela máquina, e a máquina dá conta, principalmente em setores mais tecnológicos. Agora, o setor público necessita de ter o profissional de saúde prestando no posto de saúde, precisa ter o profissional de educação, o professor lá na escola, precisa ter o brigadiano, a polícia civil nas ruas, quer dizer, isso é
quem sabe, um dos gráficos mais representativos da desestruturação que nós temos no Rio Grande do Sul. E não poderia ser diferente, o tempo de espera de consultas, de saúde, de cirurgias é enorme. Quer dizer, aqui é a quantidade de pessoas esperando por uma consulta, por uma procura de pneumologia, tratamento de dor, psiquiatria, cirurgia. Então, existem solicitações antigas, que ainda, isso tudo está no Tribunal de Contas do Estado, no parecer, isso aí foi em 2013. Né? Então, existem muitas solicitações ainda de 2010, e as especialidades de maior procura justamente estão listadas aqui. As de maior procura, proctologia, otorrinolaringologia, genética médica. Então, são os tempos, né, os meses de espera do cidadão por uma consulta, por um atendimento, principalmente no interior. Quer dizer, o tempo de espera varia de 1 a 5 anos. E a gente vê que a gestão pública precisa melhorar, não tenho dúvidas. Feito um levantamento, o Carlos Tadeu teve aqui do Ministério do Planejamento há uns 5 anos atrás, falando na Secretaria do Planejamento aqui do Rio Grande do Sul, e ele mostrou que os programas federais, né, cada gasto tem o seu programa e com indicador. Os programas federais, 759 programas, né, existem 390 programas, ou seja, quase a metade são inconsistentes. Ou seja, o gestor muitas vezes não entende a teoria de indicadores, não entende que a construção de hospital pode não afetar o índice de mortalidade infantil. Mortalidade infantil, quantos morrem antes de atingir o primeiro ano de vida? Né? Então, muitas vezes, porque são programas interrelacionados, por exemplo, não basta ter a construção de hospital, mas também a gestante precisa ter saneamento, precisa ter saúde, precisa ter educação, justamente para atender melhor o recém-nascido. De certa forma, são esses os desafios. Quer dizer, o tempo eu procurei colocar, como nós estamos muito relacionados com a safra, eu procurei também apresentar para vocês a balança comercial que o Rio Grande do Sul e a invasão de produtos cada vez maior que nós temos, a dependência de outros países. E a China é um país que, embora nos comprem 85% da nossa soja gaúcha, né, ela também invade com produtos que muitas vezes os industriais preferem comprar de fora do que produzir e criar uma demanda aqui para máquinas, para commodities, para investir aqui, em termos de consumir esses insumos e fazer a comercialização tão difícil da nossa logística, que está praticamente sucateada. Além disso, eu falei também no governo federal das dificuldades que nós temos de aprovação do pleito da dívida, do pleito da Lei Candir, da volta dos recursos que são dados para os exportadores. Praticamente o governo federal vem nos dando 1/10, se eles derem 1/10 ainda é bom, mas cada vez são menos recursos que eles nos dão justamente da Lei Candir. E, finalmente, as nossas finanças públicas. As finanças públicas, efetivamente, são os problemas sérios que nós temos, que desestrutura praticamente toda a oferta de serviços públicos, todo o Estado, dificultando o empresário, dificultando o cidadão. Praticamente, essa seria os cenários que nós temos. Não são bons, cenários que a gente necessita de fazer mais pesquisa, um monitoramento nesses pontos que eu falei, que certamente vai engrandecer o Rio Grande do Sul. Muito obrigado.